Glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Ele morreu, ele venceu, ele é Rei dos Reis. Você se lembra do tema de ontem à noite? Falando sobre falhar não significa fracassar? Ali estava o mestre e um discípulo. E o discípulo havia cometido um erro terrível. Mas o mestre se comportou com dignidade. O Senhor se comportou como um príncipe. Hoje nós veremos uma outra história. Também, claro, não poderia ser diferente nessa semana, com Jesus Cristo presente. E com os homens novamente tendo dificuldade de entender quem Jesus Cristo é em realidade. Jesus Cristo foi negado por todos os seus discípulos, vendido por um, traído por outro. E agora ele está sendo julgado. Olha que coisa estranha. Emmanuel, Deus conosco, o Criador dos céus e da terra, se fez carne para habitar entre nós e está sendo julgado. O que não errou, o juiz, está sendo julgado. A criatura tem esta demência, não há outra palavra para descrever, a demência, a insensatez de querer julgar o próprio Criador. E o mais estranho é que o Criador se submete a isso. Olha que pergunta que a Bíblia apresenta aqui em Mateus, no capítulo 27, quando Jesus Cristo é levado perante Pilatos, uma autoridade política que achava que podia julgar os outros, se considerava um juiz. E depois de ele perceber que Jesus era inocente e querer libertar, não conseguindo dissuadir o povo, ele até ofereceu a troca de um bandido, um marginal, por Cristo, mas a multidão preferiu o marginal e rejeitou a Cristo, assim como Pedro, assim como os outros apóstolos, assim como você e eu. E aí Pilatos faz essa pergunta tremenda, que aparece aqui no verso 22. Depois que eles pedem para soltar Barrabás, Pilatos replica e diz: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Você consegue imaginar a dimensão dessa pergunta, a implicação que ela traz? Que farei de Jesus, chamado Cristo? E o povo como um todo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Que faremos? O pastor Luiz vai contar um pouquinho, vai ampliar essa história. E eu convido você a, de novo, com a Bíblia na mão, com a mente aberta, o coração bem disposto, ouvir o que Deus vai transmitir para você e para mim nesta noite. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado por aquilo que Cristo fez e faz por nós.
esta semana toda, não nos cansaremos de agradecer isso. 1, 2, 3, 10, 15 vezes. Obrigado por aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós ao oferecer Jesus Cristo. Obrigado pelo que o Espírito Santo tem feito por nós, tentando nos conduzir aos pés de Cristo e ao pé da cruz. Fala ao nosso coração nesta noite. Usa o teu instrumento, Pastor Luiz. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a nossa música, a nossa mensagem especial, e logo depois, logo em seguida, o Pastor Luiz estará apresentando a palavra de Deus. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje
hoje vive. Encontro, mais um tema desta semana especial, a Semana Santa, restaurados em Cristo. Eu espero que você esteja sendo abençoado, tanto quanto eu e a minha equipe aqui estamos sendo abençoados também. Cada dia um tema especial, cada dia um enfoque maravilhoso para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã, não é mesmo? Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Para você que está vendo esse tema pela primeira vez, não pegou os temas anteriores, deixa eu dizer para você. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista, trabalho na América do Sul, na área de evangelismo, e pela graça de Deus também temos um programa na TV Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. Ok? E o tema de hoje é A Verdade Importa. É, portanto, um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, polêmico, porque as pessoas têm visões diferentes, especialmente quando falam da verdade sendo relativa. Nós vamos hoje mostrar que a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, especialmente quando nós falamos da verdade bíblica. Entendeu? Então agora nós vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos abrir a Bíblia e vamos estudar o tema. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. E agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos abençoe e que esse tema seja relevante para cada pessoa que está conectada agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a verdade importa. Importa mesmo? Com certeza, por isso estamos aqui. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de João, São João, no capítulo 18, a partir do verso 28. Diz assim o verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, bem de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e então lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Agora vamos para o verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não vejo nele crime algum. Uau! Uau! Que diálogo, que texto, que história rica, impressionante que nós temos aqui, não é mesmo? Esse encontro de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos, foi realmente um encontro marcante. E você sabe que nesse dia, nesse momento do encontro, o Espírito Santo trabalhou no coração de Pilatos. Deus tocou o coração dele. Ele pôde olhar para Jesus e estar cara a cara, face a face com Jesus. E nesse diálogo, então, Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo. E Pilatos, então, diz assim: então você está dizendo que você é rei? Veja, levando para o lado político, para o lado humano, para o lado horizontal. E Jesus mostrando: não, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, a minha equipe, os meus soldados, os meus seguidores, acabariam com vocês e me tirariam daqui. O meu reino não é desse mundo. Meu reino é no reino de Deus. O meu reino é eterno. E Jesus então continua o diálogo com Pilatos, até que Jesus finaliza no verso 37, dizendo assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí então Pilatos pergunta: que é a verdade? Que pergunta, né? Bom, Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olhando para a Bíblia, dando uma analisada na Bíblia, nós encontramos cinco textos que são bem explícitos, bem categóricos, dizendo tal coisa é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu vou citar para você os cinco.
O primeiro texto que fala que alguma coisa é verdade é Jeremias 10, verso 10. Ali diz, Deus é a verdade. O segundo texto é João 14, verso 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Mas tem um terceiro texto, que é 1 João 5, verso 6, quando a Bíblia diz categoricamente que o Espírito Santo é a verdade. Mas não para por aí. Existe um outro texto, um quarto texto, que está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? E a quinta e última está no Salmo 119, verso 151, que diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Percebeu? São 5 citações, 5 textos. O primeiro, em Jeremias, Deus é verdade. O segundo, no Evangelho de João, Jesus é verdade. O terceiro, na primeira carta de João, o Espírito Santo é verdade. O quarto texto, em Evangelho de João de novo, a Bíblia é a verdade. E por último, no Salmo, os 10 mandamentos são verdade. E foi Jesus mesmo quem disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa ser livre. Só que conhecer a verdade não é um assunto teórico apenas. É um assunto de relacionamento, de experiência, de convívio, de estar junto. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Bíblia e conhecer os 10 mandamentos, você será liberto. Não tem como não ser. Jesus mesmo foi claro, a verdade vos libertará. Entendeu? Mas quando você vai para Daniel 8, verso 12, a Bíblia alerta e diz assim, cuidado, porque o diabo vai levantar um movimento para jogar a verdade por terra. E o texto diz, Daniel 8, 12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Então há um grande conflito em torno da verdade. Por um lado, Deus quer que você conheça para você ser livre. Por outro lado, o diabo não quer que você conheça, e se você conhecer, que você não se firme nela, porque o diabo deseja jogar a verdade por terra. Entendeu? E nesse caso, do texto de hoje, você percebeu que Pôncio Pilatos esteve face a face com a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus estava dizendo para ele, olha, meu reino não é desse mundo. E Jesus estava dando testemunho para ele, e apelando, tocando o coração dele. E ele foi tocado, ele foi envolvido. Jesus falava olhando nos olhos de Pilatos. Eu imagino que Pilatos deve ter suado, deve ter transpirado, deve ter tremido, deve ter sentido as suas emoções falarem mais alto. Jesus estava diante dele. Você imagina o privilégio de Pilatos estar diante de Jesus, cara a cara, face a face com o Salvador, face a face com o Rei do Universo, face a face com a própria verdade. E Jesus foi claro quando disse assim, olha, todo aquele que ouve a minha voz, que ouve a minha palavra, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouve a minha voz está na verdade, quem está comigo está na verdade. E Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele não esperou Jesus explicar a ele a verdade, simplesmente perguntou, virou as costas, mudou o assunto e continuou sem saber a resposta da verdade. Interessante, né? Tão perto da verdade e ao mesmo tempo vivendo na mentira. Tão perto do céu e com um direcionamento para o inferno. Tão perto da bênção e vivendo na maldição. Tão perto do céu e perdendo o céu. Tão perto de Jesus e não aceitou Jesus. De frente com a verdade, mas não aceitou a verdade. Quantas pessoas estão diante de Jesus, têm a grande chance e não aceitam? Quantas pessoas estão na igreja e não se entregam? Quantas pessoas têm a Bíblia na mão, mas não estudam e não se aprofundam, e não entendem, e não se entregam, e não se convertem? Entendeu ou não? Muitas pessoas têm a chance da salvação e deixam escapar. Muitas pessoas estão pertinho de Jesus, é só dizer sim, abrir o coração, cair de joelhos, reconhecer, mas o orgulho fala mais alto, e a prepotência fala mais alto. Foi o caso de Pilatos. O seu orgulho, ele era o chefe, ele era o líder daquele povo. Então, como ele poderia se render aos pés de Jesus? Então veja que muitas vezes as pessoas têm a grande chance da vida delas e elas deixam escapar. Hoje, por exemplo, você está tendo a grande chance da sua vida aqui comigo, nessa reunião, nesse encontro, nesse programa. Será que você vai deixar escapar?
Será que você vai desligar o seu computador ou a sua televisão? Vai desligar essa apresentação? Será que você vai até o final? Será que você vai cair de joelhos? Será que você vai reconhecer, vai aceitar, vai dar um passo de fé, vai tomar uma atitude, uma decisão definitiva? Quanto tempo você está procurando a verdade? Quantas vezes você já saiu por aí batendo em portas? Você já bateu em muitas portas? Você já tentou encontrar de várias maneiras e não deu certo? Você foi num lugar e ali se decepcionou, foi no outro, se decepcionou, foi no outro, se decepcionou. Veja, não é porque as pessoas falam de Jesus que elas são de Jesus. Não é porque as pessoas falam de Deus que elas são de Deus. Não é porque a pessoa tem a Bíblia na mão que ela conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Não é porque a pessoa se batizou numa igreja A ou B que essa pessoa é uma pessoa convertida. Sabe, é importante conhecer a verdade. O título é A Verdade Importa. Sim, Senhor, a verdade importa. Você precisa conhecer a verdade na teoria e na prática. Você precisa conhecer a verdade de uma maneira diferente. Sabe de uma coisa? O diabo conheceu a verdade. Só que o diabo não se firmou na verdade, como diz João 8,44. Então, uma coisa é você conhecer a verdade, a outra coisa é você se firmar nela, andar nela, praticar esses princípios, ter um relacionamento com a verdade. E você já sabe que a verdade são 5 colunas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdade. Se você aceita Jesus, mas você não aceita Deus, está errado. Se você aceita Deus, mas não aceita Jesus, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, mas não aceita o Espírito Santo, está errado. Se você aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não aceita a Bíblia inteira, só aceita o Novo Testamento, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, mas não aceita os 10 mandamentos, está errado do mesmo jeito. Você entendeu ou não? E tem mais, se a pessoa aceita Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, e dos 10 mandamentos aceita 9, está errado. Porque na Bíblia 10 menos 1 é igual a 0. Na Bíblia 10 menos 1 é igual a nada. Então Jesus falou para Pilatos, olha, quem ouve a minha voz anda na verdade, e quem está na verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou o que é a verdade e foi embora. Eu quero convidar você a conhecer a verdade, mas não vá embora. Não vire as costas, não rejeite, não fuja. Seja uma pessoa de fé. Mesmo que você não tenha aquela fé, pelo menos seja sincero, caia de joelhos e diga, Pastor Luiz, ora por mim, eu preciso mudar de vida. Eu preciso andar na verdade. Faça isso. Estou falando para alguém que é membro de uma igreja. Estou falando para alguém que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou de outro princípio religioso. Estou falando para alguém que tem a Bíblia na mão, tem estado numa igreja, é membro de uma igreja, mas você ainda não conhece a verdade na prática. Você precisa conhecer na prática. E eu quero convidar você hoje a chegar mais perto, abrir seu coração e de uma vez por todas romper as barreiras e dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu quero saber o que é verdade. Eu quero saber o seguinte, na igreja que eu frequento, fala isso, isso, isso. Isso é verdade ou não é? Se não é, eu deixo para lá. Eu quero seguir a verdade. E se eu estou num lugar onde a verdade é incompleta, eu tenho que sair desse lugar e procurar a verdade completa. Hoje é o dia da sua decisão, meu amigo. Hoje é o dia de você levantar essa cabeça e fazer um pacto com Deus, de seguir a verdade como ela é. Não caia no erro de Pilatos, não vire as costas para Jesus, não saia daqui sem antes tomar uma decisão. Abra o seu coração e diga, Jesus, me ajuda, eu quero a verdade completa. Porque aí sim vai se cumprir João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, tem coragem? Tem coragem de aceitar a verdade completa? Somente assim você vai ser restaurado em Cristo, porque a verdade liberta, restaura, cura, purifica, reconcilia. A verdade muda a vida do marido, da esposa, do filho, da filha, do casal, da família. Você vai ver, você vai ver. Escreva o que eu estou dizendo. A verdade vos libertará. E aqui, Jesus é a verdade. Como eu já te apresentei, como eu já mostrei para você. E aí? Agora eu quero saber. Qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude hoje? Você aceita? Você quer? Então diga, sim, pastor, eu aceito. Diga, eu aceito. Em voz alta, diga, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Deus te abençoe. E aí, minha irmã, entendeu o recado ou não? E aí, meu irmão, entendeu o chamado de Deus ou não? Você aceita toda a verdade? Se você aceita toda a verdade, você vai ser abençoado e abençoada. E agora que você aceitou a verdade, eu vou orar por você.
Eu vou suplicar a Deus que derrame sobre você um poder especial do Espírito Santo, para que você conheça a verdade, ande na verdade e comece uma vida nova. Tá certo? E tem mais. Se você toma essa decisão, nós vamos batizar você. Você aceita o batismo? Você aceita seguir a verdade como ela é e nascer de novo? Muito bem. Meus parabéns. Deus seja louvado. Estou feliz porque você falou isso. Porque você tomou essa decisão. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela verdade. Obrigado porque o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdade. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que tomou a decisão agora. Cuida dela, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Que história tremenda, não é? Pilatos teve o privilégio de ter Jesus Cristo diante de si e não sabia o que fazer com ele. Que farei de Jesus chamado Cristo? Ele ficou meio desconcertado, fez perguntas e até não quis esperar a resposta, porque a verdade é dura. Cristo é Senhor, Cristo é Deus, Cristo é tudo. E independente da posição que temos, da importância que ocupamos na sociedade, perante Deus nós nada somos. Ele é a verdade e nós nada somos. Que bom que Ele estende os braços para nós. Jesus sempre soube o que quer fazer conosco. É nós que não sabemos às vezes o que fazer com Ele. Que farei de Jesus chamado Cristo? Você tem que responder essa pergunta hoje. O pastor Luiz te provocou. Ele disse, você vai aceitar? Vai dizer sim, sim. A pergunta que Pilatos não soube responder. Que farei? E saiu e entregou para a multidão. E você vai se apoderar de Cristo. Querido, um dia, não muito longe, quando Jesus Cristo voltar, essa pergunta se inverterá. E a pergunta não será mais o que farei de Jesus chamado Cristo, mas a pergunta será do próprio Deus, que farei do meu filho chamado Jonas? Que farei do meu filho chamado Luiz? Que farei da minha filha chamada Lúcia? Ou Vera? Ou outro nome? E Jesus quer responder. Ele fala, faça teu filho, faça dele teu filho. Nós temos que fazer de Jesus nosso Salvador. Jesus vai dizer para o Pai, faça dele teu filho em meu lugar e dê a ele a salvação. Você aceite esse convite e que você se prepare para responder essa pergunta hoje, agora. Você e Cristo, no seu momento, no seu cantinho. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez agradecemos a força da Tua palavra, o poder do Teu amor que nos coloca diante de verdades tão preciosas e de decisões tão importantes, decisões com consequências eternas. Cristo foi levado, foi julgado, foi condenado, foi abandonado, foi desprezado, quando na realidade tudo isso deveria ter acontecido conosco. Um dia deveremos comparecer, não diante do tribunal de Pilatos, mas diante do teu tribunal, onde o Senhor será o juiz. E nós sabemos muito bem o que somos. Pilatos disse, você é rei, e Cristo disse, como assim, claro que eu sou, não desse mundo, mas sou, rei dos reis. E quando perguntar ao Pai, quando o Senhor perguntar para nós quem somos, o que responderemos? Nos ajuda a respondermos, somos servos de Teu Filho Jesus Cristo. Somos criaturas salvas por Ele, pelo sangue que Ele derramou, por causa do Teu imenso amor por nós, ao dar o Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos uma boa noite, aceita o nosso louvor, nós vamos cantar agora em gratidão a Ti, e depois esteja conosco no decorrer da noite, nos preparando para o novo encontro de amanhã. Louvado seja o Teu nome, querido Deus, tenha uma boa noite e te desejamos de todo o coração. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos cantar a maravilhosa música que revela a esperança de todos nós, restaurados em Cristo. Esse é o grande sonho
e a grande necessidade de todos nós. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe mais uma vez, é o desejo do meu coração. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive.